Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler uma parte do capítulo 1, alguns versículos. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Está com Bíblia aí? Não estão não? Pronto, glória a Deus. Celular também serve para carregar a Bíblia, né, meu irmão? Não é só para jogar, não. Não é só para Free Fire, né? Amém? Acharam aí? Colossenses? Capítulo 1. Vamos ler aqui uma porção razoável do capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo fala depois que soube do relato do irmão Epáfras, acerca da igreja de Colossos. Então Paulo fala que desde aquele dia em que Epáfras trouxe o relatório, eles não cessaram de orar e de pedir que essa igreja transbordasse de pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Qual é o objetivo do pleno conhecimento dessa vontade? A fim de, ou seja, esse é o objetivo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, para que eu devo conhecer a Deus, devo conhecer plenamente a sua vontade, o seu querer, a fim de viver de modo digno para Ele. Vamos lá. A fim de viver de modo digno para o Senhor, para o seu de quem? Para o seu do Senhor, para o seu inteiro agrado. E como é que Deus se agrada? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Frutificar e crescer no pleno conhecimento. Lembra-nos as palavras do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos dar continuidade. Versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus te capacitou para que você possa receber a sua parte na herança dos santos. Versículo 13. E Ele nos libertou da potestade ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este quem? O Filho, Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é visivelmente aquilo que o Pai é de forma invisível, porque nenhum homem pode contemplar o Pai. Este é a imagem, é a revelação visível do Pai. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
em quem a criação se inicia. Não foi o primeiro ser a ser criado, não é isso que o texto está dizendo. Mas nele a criação se iniciou. E ele tem a dignidade de herdar o lugar de primogenitura, assim como Davi, que era o 8º filho de Jessé, herdou o lugar do primogênito, assim como José, que era o 11º filho de Jacó, herdou o lugar do primogênito também. Então, primogenitura, biblicamente falando, necessariamente não tem a ver com ordem de nascimento, mas tem a ver com honra. Ok? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio de quem? De Cristo. Foi criado por meio de Cristo e para quem? Cristo. Por meio dele e para ele. Ele quem? Cristo. É antes de todas as coisas. João fala em re-arque, no princípio, lá no começo primevo, onde nada existia. No princípio, ele já era o Verbo. E o Verbo, prostonteon, estava diante de Deus. E a qualidade, a essência desse Verbo. E o Verbo era Deus. Tão Deus quanto o Pai. A mesma essência do Pai. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo tem a sua existência por causa dele. Ele é a cabeça do corpo. Qual é o seu corpo? A igreja, irmãos. A igreja é o corpo dele. Ele é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aqui fala da sua ressurreição. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus Pai, que nele quem? No Filho, residisse de forma permanente todo o pleroma, é uma palavra técnica, toda a plenitude, a plenitude da divindade habita em Cristo. Então ele não é menos Deus que o Pai. Ele se submete ao seu Pai, ele reconhece o seu Pai, como filho ele reconhece, mas nele habita, e isso foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Vamos orar? Pai, a tua igreja, Senhor, está reunida, Senhor, aqui neste lugar. E nós entendemos, Pai, que a tua igreja não é uma organização, Senhor, humana, não é um clube social, não é um simples ajuntamento, Senhor, de pessoas, mas é o corpo do teu Filho, Pai, aqui nesta terra. É o corpo do Mashiach, é o corpo de Yeshua, é o corpo do Senhor Jesus. E como corpo, Pai, nós precisamos, prioritariamente, da vida do Senhor. É da vida, Pai, do teu Filho em nós. Está aqui, Senhor, a tua igreja. Nós clamamos a ti, Senhor, fala conosco. Fala com a tua igreja, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Irmãos, de maneira solene,
respeitosa e reverente, nós fizemos a leitura destes versículos de Colossenses, capítulo 1. Nós estamos vendo aqui o pensamento do apóstolo Paulo com relação aos santos, com relação ao que o Senhor quer fazer e com relação principalmente ao Filho de Deus. Veja você que Paulo, ele fala para a igreja, como nós já na leitura, nós já pontuamos isso, que depois que ouviu o relato de Epáfras sobre a situação da igreja de Filipos, que era uma cidade onde a igreja lá se reunia, ele diz que ele não parava mais de orar, porque os frutos daquela comunidade, os frutos daquela igreja local, estavam sendo propagados e difundidos pelo mundo. A igreja de Filipos, a igreja de Colossos, desculpa, eu estou com Filipenses na cabeça. Corrigindo, de Colossos, né? Porque os frutos dessa igreja estavam alcançando o mundo, estavam chegando nos rincões mais distantes. E Epáfras, quando retorna de lá, ele traz um relatório para o apóstolo. E o apóstolo é a pessoa designada pelo Senhor, a qual tem autoridade sobre as igrejas. E Paulo diz que quando ele recebeu o relatório e recebeu a ênfase que Epáfras deu sobre o amor da igreja no Espírito, isso alegra o coração de Paulo. E Paulo diz, por esta razão. Versículo 8 ele fala, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E esse relatório fez com que Paulo, tomasse uma atitude diante de Deus. E Paulo diz, por esta razão, por causa do vosso amor no Espírito, por essa razão, nós não cessamos de orar e de pedir, orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Então, irmãos, a vontade do homem de Deus, a vontade, eu vou dizer, do que está por trás do homem de Deus, a vontade do Espírito de Deus, o qual rege a igreja, é que a igreja não seja ignorante. É que a igreja seja plena. E quando fala plena, é plenamente preenchido. É um conhecimento que não deixa espaço vazio. É a vontade de Deus. E de que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento da vontade de quem? Da vontade de Deus. E aí Paulo fala em toda a sabedoria e em entendimento espiritual. E ele relata o fruto, qual é o objetivo disso, para que eu preciso, irmãos? Para que a igreja, para que cada membro deste lugar, vamos falar da IBAS, né? Para que cada membro desta assembleia precisa ser pleno no conhecimento de Deus? É para ter o ego inflado? É para ter a vaidade alargada? É para isso? Não. Paulo diz claramente, qual é o objetivo? A fim de viverdes, a fim de respirardes, a fim de caminhardes, a fim de praticardes. Paulo fala da vida como um todo, em todas as suas esferas. A fim de viverdes de modo digno. De modo digno de quem? Você pergunta para o texto, é muito interessante esse exercício. De modo digno do Senhor. Então, irmãos, de qual forma nós podemos viver uma vida digna para Deus?
É conhecendo a Ele, irmãos. É conhecendo ao Senhor. É conhecendo a sua vontade por meio da sua palavra. É conhecendo a Ele na intimidade, na comunhão, na busca. Isso nos leva a viver uma vida digna diante dEle. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja, irmãos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. O que é que Deus quer para nós enquanto assembleia, enquanto igreja local, enquanto corpo do seu Filho? Que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade dEle, em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Para quê? Para que possamos viver de modo digno do Senhor. Hoje nós temos grandes problemas, irmãos. Grandíssimos problemas no meio cristão. Porque muitos estão satisfeitos com aquilo que não é evangelho, com aquilo que não é conhecimento genuíno de Deus, e estão propagando coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus para a sua igreja, para as suas vidas. E nós temos tido, irmãos, grandes problemas. É por isso que surgem tantos escândalos, tantas confusões no meio do povo de Deus, tantas coisas acontecendo. Por quê, irmãos? Porque o povo tem se negado em conhecer ao Senhor. Nós já citamos aqui o profeta Oséias. Deus, por meio do profeta, chega para o povo de Deus e fala. O Espírito de Deus dá essa exortação: conheçamos. Mas não somente conheçamos, mas prossigamos em conhecer. E conhecer o quem ou a quem? Em conhecer ao Senhor. Paulo diz aqui que esse conhecimento, esse pleno, não é conhecimento, é pleno conhecimento. O objetivo é que nós vivamos de modo digno para o Senhor. E como assim? Quando nós vivemos de modo digno do Senhor, nós vivemos então para o seu inteiro agrado. E Paulo continua dizendo, frutificando. Esse pleno conhecimento, essa epignosis, esse pleno conhecimento, ele vai gerando naturalmente em nós os frutos que Deus espera. Vai frutificando em nossas vidas e nós começamos, irmãos, a gerar frutos em toda boa obra. E nesses frutos nós vamos crescendo da mesma forma no pleno conhecimento de Deus. E aí Paulo continua, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, que é a paciência, e não somente isso, mas também com alegria, dando graças ao Pai que vos fez capazes, que vos capacitou, que vos fez idôneos, como Ele fez a Eva idônea para Adão. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, que tenha a capacidade de estar ao seu lado, que tenha a capacidade de se comunicar com você, que tenha a capacidade de se relacionar com você. E a mesma coisa Deus está fazendo com a igreja, irmãos. Porque nós somos a noiva do seu Filho. E Ele vai entregar ao seu Filho uma noiva que lhe seja idônea. Que seja capaz de ter comunhão com Ele.
Paulo, exaltando aqui ao Pai, ele diz que o Pai nos libertou da potestade, do império das trevas, e que o Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora, queridos, todos nós sabemos, estávamos perdidos. Estávamos nas trevas. Mas Deus, em sua soberania, Ele nos liberta do cativeiro das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E Ele diz com relação a Jesus, no Filho do seu amor, no qual temos a redenção, no qual nós fomos comprados, porque redenção tem a ver com compra. Nós fomos comprados. A palavra apolutron, apolutrose, na verdade, apolutron é a moeda, apolutroses, né? Que é a redenção, é o ato de comprar. Então, por Jesus nós fomos comprados, no qual temos a redenção, e nessa redenção, Ele nos remiu, nos purificou também dos nossos pecados. E Paulo continua dizendo o seguinte: este quem? O Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Como nós já falamos aqui, irmãos, Deus Pai, conforme o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, fala na sua carta, Ele habita na luz inacessível, o qual nenhum homem pode ver. Jesus falou, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele, né, que de lá desceu. Então, o que é que Paulo está dizendo? Está dizendo que o seguinte, irmãos, que Jesus é a revelação plena, máxima de Deus à sua criação. O Pai se revela por meio do Filho. O Pai mostra as suas características, o Pai mostra os seus atributos, o Pai mostra o seu amor, a sua natureza, a sua justiça, a sua essência, o seu governo, o seu poderio, através do seu Filho. Jesus é a imagem do Deus que é invisível. Ele não é irreal, ele é invisível. Irreal não existe. Invisível é o que não pode ser visto, mas existe. Então Jesus é essa plena revelação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como nós falamos aqui. Esse primogênito de toda a criação não é o que os testemunhas de Jeová afirmam, o que os arianos, desde o século IV, afirmavam, que Jesus é um ser criado, foi a primeira criação de Deus. Só que não é isso que o texto está dizendo. O primogênito de toda a criação, a palavra grega aqui é prototokos, quer dizer que nele a criação se iniciou. E é o que Paulo vai falar aqui, que ele é antes de todas as coisas. Então, essa primogenitura que Jesus tem, não é porque ele foi criado, mas porque ele é digno de herdar toda a honra de um primogênito. Nós citamos aqui, Davi era o 8º filho de Jessé, mas aos olhos de Deus, Davi herdou a primogenitura. José era o 11º filho de Jacó, mas aos olhos de Deus, José foi quem herdou a primogenitura. Está dando para entender, irmãos? Então, o primogênito de toda a criação. E Paulo vai dizer, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem, irmãos? Nele quem? Em Jesus. Em Yeshua. Irmãos, o nosso Senhor é digno de toda a nossa adoração.
Ele é digno de toda a nossa rendição. Ele é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, e Paulo faz claramente a menção dizendo, nos céus e sobre a terra, quer as coisas visíveis e também as invisíveis. E Paulo vai falando das ordens, das classes angelicais. Por quê, irmãos? Ele vai citando os tronos, que se não me engano são alfanis, as soberanias, os principados e as potestades. Sabe por que Paulo cita isso? Dizendo que tudo isso, todas essas ordens angelicais que são poderosíssimas, e são mesmo, a gente não tem dimensão do poder que esses seres têm. Todo o poder pertence a Deus, claro, vamos pontuar isso aqui. Mas essas ordens são poderosíssimas. Porque havia ali em Colossos, em algumas partes da Ásia Menor, uma seita chamada gnosticismo. Não sei quantos aqui já ouviram falar do gnosticismo. Então, os gnósticos, eles se introduziram no seio da igreja e trouxeram as heresias gnósticas para a igreja. E dentre as heresias que o gnosticismo apregoava, eles cultuavam as diversas ordens angelicais, as diversas ordens de anjos, as castas celestes. E eles tinham uma reverência e adoravam a anjos, coisa que Paulo vai combater aqui em Colossos. Mas Paulo, na sua defesa, ele está dizendo claramente que todos estes seres celestiais, todos estes seres foram criados por quem? Por Cristo, irmãos. Nenhum destes seres são dignos ou é digno de adoração. O que é que Paulo está fazendo aqui? Está trazendo a atenção da igreja para o Filho de Deus. Essa defesa brilhante, maravilhosa, que Paulo faz acerca de Jesus, é para corrigir um desvio doutrinário da igreja. É para corrigir um desvio herético pelo qual aquela comunidade estava adentrando, estava sendo atacada. E Paulo está dizendo, olha, venham para Jesus, porque sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo isso que os gnósticos cultuam foi criado por meio de Jesus, e não só por meio dele, mas para ele. Jesus é o Senhor da criação. Yeshua é o Senhor da criação. Ele é o Senhor dessas hostes, dessas ordens angelicais. Tudo o que existe, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, devem reverenciar a Jesus, a Yeshua. E Paulo continua dizendo, tudo foi criado por meio dele e para ele. E diz, ele quem? Mais uma vez, Jesus. É antes de todas as coisas, como nós citamos aqui o apóstolo João, no seu evangelho. No princípio, era o verbo. Essa palavra princípio não é qualquer princípio, mas é o princípio quando nada havia a não ser Deus. João utiliza a palavra arquê, no arquê de todas as coisas, no começo de tudo, lá no começo, quando nada existia. Ele era o Logos, ele era o verbo. E esse verbo, esse Logos, estava com Deus, irmãos. A gente não vai conseguir ter a dimensão correta se a gente não ter uma visão panorâmica, uma visão mais ampla dessa estrutura que cerca o trono de Deus.
se a gente não consegue entender que até mesmo os seres mais próximos de Deus, que são os serafins, os seres que estão mais próximos do trono, que são os serafins, estão acima dos querubins, estão acima dos principados, dos príncipes, estão acima das potestades, estão acima dos anjos. Mesmo esta classe de seres que estão mais próximas do trono de Deus, quando eles estão lá, eles não têm a dignidade nem sequer de olhar para Deus. Isaías foi o profeta que teve essa revelação mais profunda. Ezequiel viu os querubins, que estão abaixo dos serafins. Isaías viu os serafins, uma profundidade tremenda. Isaías foi em uma dimensão mais profunda. E quando Isaías relata a sua visão, ele diz que os serafins tinham 6 asas e com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam o seu corpo. Por que que eles faziam isso, irmãos? Porque eles reconhecem a sua indignidade diante do Criador. Irmãos, a gente não tem dimensão do que é isso. A gente não consegue tocar nessa realidade. Aí só o Espírito de Deus para poder mostrar. Isso é por meio de revelação, irmãos. No Espírito. São seres que estão tão próximos de Deus, mas não têm a dignidade nem sequer de olhar para Ele. A gente não entende, irmãos, o que é isso. Seres que estão acima, no topo da criação, que estão acima de tudo que foi criado, mas ainda assim não são dignos, nem sequer de estarem com as suas vestes diante de Deus, eles se cobrem de vergonha. São seres que enxergam a Deus em uma dimensão, irmãos, tão profunda, que eles não têm outra palavra que possa descrever o Deus a quem eles adoram, a não ser dizer: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Adonai Tsevaot é o Senhor dos exércitos. Eles não dizem outra coisa. Por que que eles agem dessa forma? Eles foram tão impactados com essa glória, com esse brilho, com essa radiância que emana do Criador, que eles não têm outra coisa a dizer a não ser Santo, Santo, Santo. E quando na Bíblia, irmãos, algo é repetido 3 vezes, é um plural de iminência, de majestade, de plenitude. Deus é plenamente santo, e é como se eles estivessem dizendo: nós não somos dignos de contemplar o nosso Criador. É interessante que os gnósticos adoravam a esses seres. São seres maravilhosos, são seres poderosíssimos, mas ainda assim são mera criação, não são dignos da adoração. Eles não são dignos de serem adorados, e eles reconhecem isso. Mas é interessante que quando João fala sobre o Filho, voltando lá para o capítulo 1 de João, no arquê de todas as coisas, era o Logos, era o Verbo. E o Logos era Theos, quer dizer Deus, tão Deus quanto o Pai. Não um Deus menor, como os testemunhos de Jeová afirmam. A palavra utilizada é a mesma palavra utilizada para o Pai. Porque no grego tem diferença entre um Deus menor e Deus maior. Theos e Theios. E João fala claramente, ele era Theos, ele era Deus.
E João diz, e ele estava primeiro, esse primeiro não é só primeiro, mas é prostonteon. Ele estava diante, diante, de frente, face a face com o Pai. E ele estava face a face com Deus. Irmãos, a gente não tem dimensão do que é isso. Jesus contempla o Pai face a face, irmãos, plenamente. Você tem ideia do que é isso? O Filho contempla o Pai sem barreiras, sem precisar colocar um véu, sem precisar colocar uma barreira por causa da santidade do Pai. Não, ele tem plena intimidade, ele tem plena comunhão com o Pai, ele contempla o seu Pai face a face, coisa que nenhuma criatura, irmãos, pode fazer. Esse é o nosso Jesus. Se você não tem ideia, nós não temos ideia do que é isso. Ele vê o Pai como nenhum de nós pode ver. Ele contempla o Pai como nenhum dos serafins, como nenhum dos querubins, como nenhum dos tronos, dos principados, das potestades, dos anjos mensageiros, como nenhuma das criaturas podem contemplar. Ele vê o Pai como o Pai é. É o que Orígenes, considerado um dos pais da igreja, ele cria o termo pericorese, é um termo teológico. Essa palavra pericorese vem da palavra da palavra coreia. A palavra coreia era utilizada na cultura grega para se referir a uma dança, a coreia. E a palavra peri tem a ver com área. E Orígenes ele cria a palavra pericorese para falar dessa dança. Olha que expressão tão bela, tão poética, para falar dessa dança da divindade. O Pai contempla o Filho contempla o Pai contempla o Filho contempla o Pai, irmão, sem nenhuma barreira. A gente não tem dimensão, irmãos, do que é isso. O Pai contempla o Filho contempla o Pai se vê no Filho, o Filho se vê no Pai, nesse relacionamento pleno. O mais interessante é que nós fomos inseridos neste relacionamento, na comunhão do seu Filho. A gente pecamos, irmãos, quando nós não reconhecemos quem é Jesus. A igreja peca, a igreja transgride, a igreja cai da graça, quando não consegue reconhecer quem é Yeshua. Quando a gente subestima o nosso Senhor, quando a gente dá as costas para Ele, para a sua vontade, e a gente não tem dimensão de quem Ele é. Falta temor, irmãos, falta temor no coração da igreja, no coração dos filhos de Deus. Está nos faltando temor a Ele. E além de tudo isso, irmãos, além de tudo isso, coisa tão maravilhosa, eu saber que o meu Senhor, o meu Salvador, o que deu a sua vida por mim, Ele tem acesso pleno ao Pai.
e muito mais do que isso, me colocou nessa comunhão, você. Nós fomos inseridos nessa pericorese, nessa dança da divindade, nesse contemplar onde nós podemos, através de Jesus, ter acesso livre ao Pai. Irmãos, Jesus não precisava ter feito mais nada, só isso é mais do que suficiente. É como os judeus falam, né? Dai-lhe, isso me é suficiente. Isso basta, é suficiente. Analisando tudo isso, irmãos, nós vemos que o quanto o nosso Deus nos ama. O quanto você é amado. O quanto você é amada por Ele. Ele te chamou para isso, para essa comunhão. O quanto nós somos amados, porque Ele poderia ter designado um anjo, mas não, Ele mesmo veio e tomou o meu lugar, irmãos. Márcio, um ser miserável, desprezível, pecador, falho, rebelde, insensato, mau, e uma série de adjetivos negativos podem se aplicar à minha pessoa, mas mesmo assim Ele me amou. E eu tenho certeza, e a depender do seu nível de maturidade, você vai entender que esses mesmos adjetivos também se aplicam a você. Irmão, sabe o que é que me chama a atenção? Nessa defesa de Paulo, nessa explanação, uma das coisas mais belas, irmãos, mais maravilhosas, eu li isso lá em Efésios, isso me chamou a atenção, isso me marcou, sabe aquela palavra rema, que quando ela vem, ela muda você. Um universo se abriu para mim, e Paulo trata do mesmo assunto por outra perspectiva aqui na sua carta aos Colossenses. E ele diz aqui o seguinte, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele quem? Yeshua, Jesus. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Irmãos, ele está dizendo que Jesus é o cabeça desta congregação. Ele está dizendo que Jesus é o cabeça do corpo que está espalhado sobre a face da terra. A ênfase está no cabeça, mas para nós, irmãos, é uma grande honra saber que eu sou um pedaço de Jesus. Eu sou uma minúscula célula do seu corpo, que é a igreja na sua plenitude. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Deus poderia ter deixado a igreja por si, mas não. Ele entregou o seu filho para ser o cabeça. Irmãos, a gente não tem dimensão do que é isso. Talvez os irmãos estejam me achando um pouco dramático, mas é porque eu queria entrar nessa dimensão, e queria que os irmãos, e quero que os irmãos entrem. Não é drama, mas é agonia. Para entender isso, irmãos, eu consigo arranhar muito fracamente o que é isso. E eu queria que os irmãos entrassem nessa dimensão e entendessem que Jesus é o teu cabeça, que você foi enxertado nele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, o primeiro ressuscitado com a vida eterna, com a Zoe Aionios, a vida eterna.
o primogênito de entre os mortos, para ter para em todas as coisas ter a primazia. E aí Paulo continua dizendo, por quê? Paulo está justificando, Paulo está explicando. Porque aprouve a Deus Pai, que nele quem? Em Jesus, residisse de maneira permanente toda a plenitude, ou melhor dizendo, toda a pleroma. É um termo técnico usado no Novo Testamento para se referir à plenitude da divindade. Então, Jesus não é menos Deus que o Pai. Ele se submete ao Pai porque ele é filho. Ele ama o Pai e se submete por amor ao seu Pai. Mas, em essência, ele não é menor do que o Pai. Ele é igual ao Pai. E as seitas e heresias tentam denegrir o nosso Senhor, dizendo que ele é uma criação. Jesus não é criação, ele é criador. É diferente. E nele reside todo o pleroma, toda a plenitude. O mesmo Paulo fala aqui no capítulo 2, versículo 9 de Colossenses. Porquanto nele quem? Ele está falando de Jesus. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O que o Pai é plenamente, o Filho o é plenamente igual. A gente precisa ter mais reverência ao nosso Senhor. Aqui em nossa assembleia, em nossas casas, em nossas vidas, em nosso dia a dia, o Filho é plenamente Deus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e é isso que nós celebraremos nesta noite, essa paz que o Filho conquistou por nós e para nós, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de quem? Por meio de Jesus, o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio do Filho, o cosmos, a criação, tanto a celestial quanto a terrena, foram reconciliadas com o Pai. Irmãos, vou parar por aqui. Deixa eu só ler o versículo 21 que diz: E a vós outros também que outrora éreis, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui a reconciliação humana. Reconciliação cósmica, reconciliação humana. Irmãos, está aqui a brilhante explanação do apóstolo Paulo, pelo Espírito, sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você, meu querido? Quem é Jesus para você, minha querida? Quem é Ele na sua vida? Essa pergunta deve ser entendida de forma prática. Quem é Jesus no teu dia a dia? Quem é Jesus quando eu acordo? Quem é Jesus quando eu me levanto? Quem é Jesus quando eu tomo café? Quem é Jesus quando eu pego o ônibus para ir até o trabalho? Quem é Jesus quando eu estou atendendo um cliente? Quem é Jesus, irmãos, no nosso dia a dia? Quem é Jesus nas tuas relações com o teu próximo, com o teu irmão? Ele é adorado nas tuas relações interpessoais? Ele é adorado nas suas relações comerciais?
Ele é glorificado na tua caminhada, Ele é glorificado no teu trabalho, através da tua vida você frutifica para Deus com o teu trabalho, você vive de modo digno de Deus, quando está perante os seus amigos, os seus colegas, as suas colegas, os seus conhecidos, ou quando ninguém está te vendo. Tudo isso vai depender da nossa visão sobre quem é Ele, sobre quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Se eu conseguir enxergá-lo como Ele é, certamente a minha vida, o meu dia a dia serão impactados por essa visão. Que o Senhor possa revelar a cada um dos irmãos quem Ele verdadeiramente é. Que a gente possa fazer que nem o apóstolo João ali na ilha de Patmos. E virei-me para trás para ver quem falava comigo. E quando eu olhei, caí como morto aos seus pés. Que isso também possa acontecer conosco, irmãos. Que não possamos suportar a glória da sua pessoa. Amém? Eu acredito que não, mas não sei se aqui em nosso meio tem alguém que ainda não tenha Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Todos aqui são cristãos, são crentes, filhos de Deus. Amém? Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos passar para um dos momentos mais importantes, que é a celebração da Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de convidar o ministério músico, irmão